Vamos iniciar falando sobre a Polícia Civil do Piauí, que realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira para detalhar os desdobramentos que levaram à prisão de Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos de idade. Ele é suspeito de envenenar por alimentos que causaram a morte de 4 pessoas de sua própria família aqui em Parnaíba. Esse crime ocorreu durante um almoço no dia 1º de janeiro deste ano. O Francisco, que chegou a conceder entrevista à TV Costa Norte antes de sua prisão, foi apontado como principal suspeito após investigações. Durante a coletiva, o delegado Williams Pinheiro destacou que o caso atual não tem ligação com o episódio ocorrido em agosto de 2024, no qual 2 crianças da mesma família morreram após comerem cajus envenenados. A gente tem que ter muito cuidado. Foi feita uma investigação, um inquérito policial, o delegado à época na frente, o delegado já fez seus relatórios, sua conclusão, as provas estão nos autos, certo? Já foi encaminhada à justiça e está agora com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a defesa, vai ter as instruções de julgamento, as provas, todas vão ser colhidas no Judiciário. A descartar, a nossa investigação é esse foco, temos que ter essa percepção que às vezes a psicopatia do crime, ele lança um gatilho, você tem um terrorista, chega no colégio, mata as pessoas, lança um gatilho no outro, o outro também comete, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Houve uma investigação do primeiro caso, foi finalizado pela Polícia Civil, foi encaminhado ao Judiciário. Nós estamos caminhando com essa investigação desse fato, que é outro fato, e vamos caminhar até o final dela. Durante essa coletiva, o delegado Aislan Magalhães, da Polícia Civil do Piauí, ressaltou que as investigações sobre o envenenamento ainda estão em curso. Ele pediu cautela à população para evitar julgamentos precipitados neste momento inicial. Dentro da persecução penal, a gente tem 3 juízos de valores. A gente tem o juízo de valor da Polícia Civil, a gente tem o juízo de valor na hora que o Ministério Público oferece a denúncia e a gente tem o juízo de valor de certeza, que é na audiência, né, na audiência de instrução de julgamento, que vai ser aberto o contraditório em ampla defesa e aí sim ele vai ser condenado e a gente vai ter esse juízo de certeza. A polícia trabalha agora com o juízo de probabilidade. É provável que ele seja, até o momento, o único suposto autor desse fato. Então a gente pede para a população para que não cometa nenhum ato de fazer justiça com as próprias mãos, né, que infelizmente a gente vê hoje em dia a população fazendo essa antecipação de julgamento e cometendo esse crime, né, outros crimes, dentre eles exercício arbitrário das próprias razões, crimes de dano, né, de incêndio a residências alheias. Então a gente pede para a população ter bastante cautela, paciência e acredite no trabalho da Polícia Civil, no trabalho da Polícia Científica, né? Ainda tem muitas perícias a serem feitas, vamos trabalhar ainda com extrações de dados dos celulares apreendidos. Então a gente pede para a população não cometa esse tipo de comportamento, né? De tentar fazer justiça com as próprias mãos. E o delegado Abimael Silva apresentou a cronologia dos fatos apurados até o momento sobre o caso do envenenamento. Em decorrência da investigação do inquérito que foi instaurado, foi representada pela prisão temporária, pelo prazo de 30 dias, do seu Francisco de Assis Pereira da Costa. O seu Francisco de Assis, ele é um dos moradores da residência onde ocorreu o crime, ele é companheiro da senhora Maria dos Aflitos, né, que é mãe de 8 filhos, destes quais 6 moram na residência, e destes a senhora Francisca Maria, que foi a última vítima adulta, ela tinha ainda 3 filhos que também moravam na residência. Então era uma residência pequena, que comportava 11 pessoas, né, era um espaço insuficiente e em decorrência de todo o material coletado até o presente momento, todos os indícios convergiram para a polícia acreditar que foi o seu Francisco que praticou esse crime bárbaro. Só para deixar claro que a investigação ainda não foi concluída,
A gente tem um prazo de 30 dias para concluir o inquérito policial, podendo ser prorrogado, que é o mesmo prazo da prisão temporária, certo? Então a gente fez uma cronologia de todos os fatos que aconteceram desde a noite anterior, onde ocorreu uma festa de Réveillon nessa casa, até o momento do preparo do alimento, certo? Então, os exames laboratoriais feitos pelo Instituto de Criminalística, eles já revelaram a presença da substância terbufós, que é um veneno, uma substância venenosa, inseticida, que ele, dependendo da quantidade consumida, pode levar à morte, certo? Esse veneno foi encontrado na panela utilizada para preparar o arroz, no intestino da vítima e no prato de uma das vítimas que foi coletado alimento. Então, a gente precisa fazer uma rápida cronologia, né, para tentar entender. Na noite anterior, no dia 31, a família preparou um baião de 2 em uma panela, um tacho de panela. E esse preparo, esse alimento ficou em cima do fogão, todos se serviram. Ninguém passou mal, certo? Todos utilizaram desse arroz, até as crianças comeram. O terbufós, ele tem uma característica peculiar, que em até 1 hora começam a iniciar os sintomas, entre 30 minutos e 1 hora, certo? E depois de 1 hora, até 4 horas é o pico da sintomatologia do terbufós. Então, houve esse preparo do alimento na noite anterior, né? A festa acabou, o responsável por fechar a casa por volta das 3 a 4 horas da manhã foi o seu Francisco de Assis. Ele revelou que ele foi o último a se deitar e foi o último a fechar a casa, certo? Ninguém na casa percebeu ninguém estranho entrando. Não houveram pessoas estranhas. Apesar da casa ter pouca segurança, mas ela estava escorada com uma pedra e algumas cadeiras. E muita gente dormia de uma forma bem amontoada um em cima do outro. Seria perceptível. Eles mesmos descartaram qualquer pessoa estranha entrar. No início da manhã, o alimento permaneceu lá e ele foi preparado no almoço por uma filha da dona Maria dos Aflitos, uma filha adolescente. Essa menina, segundo ela, a pedido do Francisco de Assis, que insistiu que fosse utilizado o mesmo arroz, ela insistiu que ela fizesse o requentamento. Então o que ela fez? Ela tirou da primeira panela, colocou o alimento em uma segunda panela, mexeu, acrescentou água e requentou. Depois da segunda panela, foi para os pratos da família. Nos pratos da família de veneno, essa segunda panela não foi localizada lá no momento, e na primeira panela havia no fundo um resíduo de arroz. Nesse arroz foi encontrado veneno. Nas paredes da panela foi encontrado veneno. A conclusão que nós chegamos, o veneno foi colocado, ou seja, ninguém se serviu na manhã seguinte do tacho e já tinha veneno. Foi colocado entre o final da festa e entre o início da preparação do alimento, certo? Então aí que vem a questão da suspeição do seu Francisco de Assis. Ele deu mais de 3 versões do que aconteceu nesse intervalo. Ele primeiro disse que não tinha chegado perto da panela. Depois ele disse que tinha chegado. Depois ele disse que não tinha orientado ninguém a utilizar o arroz. No último interrogatório agora, ele também disse que não tinha. Então, essa informação ela entra em contradição com o depoimento de todas as outras que estão em consonância. Apenas o dele está dissonante do restante dos depoimentos. Durante as buscas foram coletados muito material, certo? Foram apreendidos vários aparelhos celulares, muito material de documento. A perícia criminal apreendeu um baú. O seu Francisco de Assis, ele tinha um baú do lado do fogão, fechado no cadeado. Esse baú, ninguém tinha acesso. Era o único lugar da casa possível para esconder uma coisa que ninguém saberia, certo? E aí vem a questão da motivação do crime, certo? Foi revelado durante as oitivas, o seu Francisco de Assis, ele prestou 3 depoimentos até agora. São mais de
de 2 horas e 40 minutos de depoimento só do seu Francisco de Assis. E ele revelou, bem como as filhas da Dona Francisca, que eles tinham um relacionamento muito conturbado, para se dizer o mínimo, né? Ele não falava com nenhum dos filhos, nenhum dos enteados. Ele não falava com nenhum dos enteados. E ele tinha um sentimento de ódio específico em relação à Dona Francisca, certo? A Francisca, mãe das crianças. Esse sentimento de ódio que ele tinha em relação dela era tão grande que mesmo com ela no leito da morte, ele não conseguia esconder isso nos depoimentos dela. A gente percebeu que ele é uma pessoa com uma personalidade muito complexa, né? É uma pessoa muito intrigante, vamos dizer assim, ele fala de forma espontânea, certo? E levando em consideração como ele era o único que tinha uma motivação para esse crime tão raivoso, tão torpe, certo? Aliado às constantes contradições dele de contato com a panela, com o alimento, nós decidimos pedir a prisão temporária para fins de trabalhar melhor na investigação. Porque caso a nossa suspeita esteja concretizada até o fim da investigação, a prisão vai servir para dar uma segurança para essa família que ainda estaria convivendo com o algoz desse crime. Foi feita a coleta de sangue para verificar se ele comeu, né? E aí nesse momento também tem uma contradição. Por quê? Porque um dos presentes disse que não viu ele comer. Uma outra que estava presente disse que viu ele comer sem vontade, como se essa pessoa disse que ele chegou a trocar de vasilha. Antes de se alimentar, ele botou a comida em uma vasilha, depois ele botou em outra. Depois ele saiu pela casa e comeu como se tivesse muito sem vontade. Um detalhe que é o seguinte, vai esclarecer se ele realmente consumiu o alimento ou não, certo? E qual quantidade, porque dependendo da quantidade, senhores, as consequências são bem mais graves, né? Os que se alimentaram primeiro foram os que tiveram os piores resultados, os piores sintomas, e foram as vítimas que foram a óbito. Por que eu falo do Francisco? Porque o Francisco foi o único da casa que se alimentou e só teve sintomas 4 horas depois. Fora até da questão da doutrina médico-legal, que a gente verificou para o caso, que ela tem uma sintomatologia de até 1 hora de início, né? Ele teve 4 horas depois. E um detalhe, o senhor Francisco de Assis, no momento do atendimento do local do crime, que estava aquele desespero na casa, o policial que estava lá presente notou ele de um semblante frio, certo? Não esboçava reação, sentimentos pelo que estava acontecendo, mesmo com o cadáver de um enteado já sabendo que ele estava lá. E quando foi questionado para ele não soube se explicar direito de como era que tinha sido isso. E foi solicitado para ele acompanhar a polícia até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e prestar esclarecimentos, já que ele era a pessoa que estava mais lúcida no momento. Já por volta das 4h40, 5 da tarde, ele foi conduzido por uma viatura da Polícia Militar e só dentro da viatura foi que ele disse que estava passando mal. E aí, quando ele estava passando mal, a Polícia Militar levou ele até o EDA. Ele não foi levado por ambulância, foi levado pela polícia. O caso dessa família envenenada aqui em Parnaíba, no Piauí, é marcado por uma sequência de tragédias e incertezas que evidenciam tanto esse impacto devastador da violência doméstica quanto a complexidade de investigações que envolvem crimes familiares. A prisão desse principal suspeito, o Francisco Pereira, que é padrasto de uma das vítimas, é apenas um capítulo em uma narrativa que mistura dor, desconfiança e buscas incessantes por justiça. Essa tragédia, gente, ocorrida aqui no dia 1º de janeiro, que resultou na morte já de 4 pessoas, incluindo 2 crianças pequenas, expôs não apenas a fragilidade dessas relações dentro de casa, mas também a vulnerabilidade social e emocional que permeia as comunidades afetadas por esse tipo de crime. A utilização do pesticida Terbufos,
que é um veneno, como foi explicado aí, comumente utilizado na zona rural, sugere a premeditação e uma crueldade extrema, fatores que agravam ainda mais esse impacto emocional desse caso. E aí as evidências apontam para o Francisco Pereira como o principal suspeito devido à ausência de sinais de invasão na residência no momento do crime e também essas declarações contraditórias sobre os alimentos consumidos, como disse aí o delegado. Contudo, esse caso levanta questões muito mais amplas, como as motivações e dinâmicas internas aí familiares de um crime que não apenas destruiu uma família, mas traumatizou toda uma comunidade desde o dia 1º de janeiro de 2025 aqui em Parnaíba. A polícia ela segue analisando os materiais apreendidos durante a operação e as declarações do suspeito, que insiste em sua inocência, intensificam esse debate público sobre a culpabilidade, sobre as falhas no sistema de prevenção de tragédias dessa natureza. Esse caso, ele ilustra mais do que um crime isolado. Ele reflete um cenário de desestruturação social, de desamparo emocional e possivelmente fatores psicológicos muito graves aí que podem ter contribuído para o desfecho tão trágico dessa forma. A repetição de episódios envolvendo envenenamento na mesma família, gente, também levanta essa possibilidade de uma rede de relações ali muito tóxicas e traumas não resolvidos. O impacto disso vai muito além das vítimas diretas, afetando toda a comunidade parnaibana. Todo mundo estarrecido com esse caso, desde o dia 1º, e ainda mais estarrecido com essa possibilidade do Francisco, que é o padrasto da família, ser o principal suspeito. Essa tragédia que se abateu sobre essa família aqui em Parnaíba é uma ferida aberta na sociedade, impossível de mensurar em termos de dor, em termos de sofrimento. É o maior caso de envenenamento coletivo no país. Quando vidas são ceifadas dessa forma tão brutal, nós somos aí confrontados não apenas com a crueldade do ato, mas também com o silêncio e a impotência que permeia o luto de quem ficou. É devastador pensar que crianças tão pequenas, que mal tiveram a chance de viver, tiveram seus destinos interrompidos dessa maneira tão desumana. O luto dos familiares e a indignação da comunidade são sentimentos aí que misturam em um clamor por justiça. Não há palavras que possam consolar uma mãe que perde os seus filhos, uma avó que enterra os seus netos ali concomitantemente, ou uma comunidade que se despede de amigos. Que esse caso não seja apenas uma estatística, mas um lembrete doloroso da fragilidade humana e da necessidade urgente de fortalecermos as nossas redes de apoio, a segurança, a justiça, a fé e principalmente o amor no coração de todos. Que a verdade ela prevaleça e que de alguma forma a paz ela possa ser encontrada em meio a tanto sofrimento comunitário que a cidade passa estarrecida diante desse caso.